Tudo bom? Na lição desta semana, o título da lição é Tempo de Decisão. Esta lição vai nos ensinar que o Evangelho Eterno e as três mensagens finais de Apocalipse 14, elas vêm em um tempo em que toda a humanidade precisa tomar uma decisão de permanecer ao lado de Cristo ou permanecer ao poder político religioso representado pela besta de Apocalipse capítulo 13. Tá? E aí nós vamos fazer aqui esse estudo. Eu já aviso você que eu vou inverter aqui a ordem do estudo, porque para mim, pelo menos, ficou mais fácil apresentar a seguinte sequência, né? O juízo celestial, segunda vinda de Cristo, né? E nós precisamos fazer escolhas que vão determinar o nosso preparo ou não para a segunda vinda. Depois vou mencionar dois grupos de pessoas que vão existir na segunda vinda de Cristo. E por último, a recompensa dos vencedores. Tá? Então eu não vou desta vez seguir uma sequência, tá, de dias de estudo como apresentada na lição. Tá bom? Veja, vamos começar aqui lendo 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Nesse texto, o apóstolo Pedro apresenta um conceito que nós chamamos de verdade presente. O que é verdade presente? Obviamente, a verdade absoluta é Jesus Cristo, né? De acordo com João 14,6, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que desta verdade absoluta que é Cristo, emanam verdades que estão relacionadas a esta verdade absoluta. E a verdade presente é uma das verdades de Jesus Cristo que são mais bem aplicáveis a determinadas épocas da história. Tá? Então, só um exemplo. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? O dilúvio. Tá? Então, em vários períodos da história humana, há verdades presentes, verdades que são mais importantes e relevantes para aquele momento atual. Tá? E o apóstolo Pedro faz menção a este conceito. E por que é importante termos em mente este conceito? Justamente porque o Evangelho Eterno, contextualizado nos três últimos recados de Deus à humanidade, né, se constitui na verdade presente. Tá? Então, biblicamente, de acordo com Apocalipse 14, 6 a 12, que é o nosso tema de estudo do trimestre, né, a verdade presente, né, está relacionada, né, ao Evangelho Eterno. Só que juntamente com o Evangelho Eterno vem três últimos recados de Deus à humanidade, tá, que se constituem na verdade presente. Então, esses três recados são o que Deus tem de mais urgente para as pessoas nesses últimos dias. Obviamente, esses recados são acompanhados do Evangelho Eterno, né, que está totalmente relacionado à verdade absoluta e eterna, né, e universal e obviamente transcultural, que é Jesus Cristo. Tá bom? 2 Pedro 1,12 diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Eu li aqui na Nova Almeida atualizada, tá? E em outras traduções, como por exemplo a Almeida Revista e Atualizada, não a Nova Almeida Atualizada, tem este conceito, né, verdade presente. Ou seja, nos dias de Pedro, né, a verdade presente era que Cristo morreu, ressuscitou e que, portanto, ele era o Messias. Atualmente, esta verdade continua sendo presente porque ela é transcultural, mas juntamente com esta verdade, há também as três mensagens angélicas, que apresentam uma espécie de pano de fundo para você ressaltar ainda mais a importância de aceitar a Cristo como Salvador e aceitar o Evangelho Eterno. Tá? Então, tendo este conceito em mente, não é, de que Deus possui verdades que emanam da verdade absoluta que é Cristo, e que certas verdades são mais apropriadas para certos momentos da história, né, você vai entender por que as três mensagens de Apocalipse 14 se constituem, né, na verdade presente, né, que conduz as pessoas à verdade absoluta que é Cristo e ao plano de salvação.
Tá? Mas nós vamos estudar com mais detalhes o significado dessas três mensagens. Tá? Não vamos fazer isso agora, mas só para você saber de início, essas três mensagens são três avisos de Deus para que a humanidade o adore e não aceite por meio do seu comportamento, não é? E nem mesmo através da sua consciência, a adorar a um poder político religioso que surgirá no fim dos tempos, novamente, para incentivar as pessoas a obedecerem a Deus, a sua palavra e a sua lei. Tá bom? Em primeiro lugar, Apocalipse 14, que é o nosso tema do trimestre, ele nos mostra, não é, que Deus tem uma última mensagem de misericórdia para a humanidade. Tá? A humanidade já está há milênios recebendo oportunidades. Milênios. E o nível de maldade é tão grande que Deus teve que antecipar juízos. Né? Vai existir o juízo final, né, após a volta de Cristo, porém, Deus teve que antecipar juízos. Os antediluvianos, né, as nações pagãs que Deus teve que exterminar por meio do povo de Israel, que praticaram as coisas mais absurdas que você pode imaginar, basta você ler Levítico, capítulos 18 e 20. Até a arqueologia demonstra como era o estilo de vida desses povos. Sodoma e Gomorra, não é? Então várias civilizações, cidades, a humanidade como um todo no período do dilúvio, tiveram que ter um juízo antecipado por causa do aumento desenfreado, né, da maldade e da rebelião contra Deus também. E Apocalipse 14 mostra os três recados finais de Deus para a humanidade. E aí, em resumo, esses três recados dizem assim: tema a Deus e dê glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o primeiro recado é um convite para adorar a Deus, como uma forma de se preparar para o juízo, né? O segundo recado diz que vai cair Babilônia, né? Babilônia, a palavra significa confusão, e ela se refere a toda confusão religiosa, doutrinária, que afasta as pessoas do conhecimento pleno do verdadeiro Deus. E o terceiro recado de Apocalipse 14 é: se alguém aceitar a marca da besta ou o sinal da autoridade desse poder político, religioso e perseguidor, vai ser jogado no lago de fogo. Você pode pensar, nossa, mas que três recados duros. Não, eles são três recados de amor e de misericórdia. Porque Deus não quer passar a eternidade sem você e sem mim. Deus não quer passar a eternidade sem os seus filhos e suas filhas. Então, muitas vezes, um pai ou uma mãe que amam precisam dar um chacoalhão, diríamos assim, para o filho ter um choque de realidade, perceber que ele está indo para o fundo do poço. Então as três mensagens de Apocalipse 14 são um chacoalhão de Deus em toda a humanidade, né? Para que lembrem-se todos de que precisam o quê? Aceitar o evangelho eterno do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em voz forte. E aí vem as três mensagens. Então veja, esses três recados de misericórdia, esses três chacoalhões de Deus, né, eles existem justamente para nos mostrar a importância de aceitarmos o evangelho eterno, que é a salvação por meio do sacrifício substitutivo de Cristo. Mas esses três recados também ensinam uma coisa: não basta aceitar só a Jesus como Salvador, tem que aceitá-lo também como Senhor. Tá? E olha que interessante, esses três recados de Deus à humanidade, eles fazem parte do evangelho eterno, não é? E se constituem no último sinal para a volta de Cristo. E como parte desses recados, né, nós percebemos que há uma mensagem de juízo. Porque diz no verso 6, ó, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Então o que isso nos mostra? Que se há um convite para aceitar o evangelho e três chacoalhões de Deus para a pessoa se conscientizar a respeito disso e da importância de permanecer fiel a Deus, isso significa que antes de Jesus voltar, um juízo já está sendo realizado no céu, no mesmo momento em que esses três recados são apresentados à humanidade.
Nós chamamos isso de juízo pré-advento. É a fase do juízo que ocorre antes da volta de Cristo. Tem uma segunda fase no milênio e a terceira fase após o milênio, que é o juízo executivo. Nós vamos estudar sobre isso. Mas é bom você saber que o próprio fato de Cristo, de acordo com Apocalipse 22:12, dar a cada um segundo as suas obras, indica que um juízo prévio foi realizado. Porque como ele poderia dar a cada um segundo as suas obras na segunda vinda, se um juízo prévio não foi realizado? Não tem lógica. É um teólogo luterano chamado Joseph Assais. Ele explica que o próprio fato de, na volta de Cristo, uns serem julgados dignos da primeira ressurreição, isso indica que um juízo prévio foi realizado para determinar, né, quem é digno da primeira ressurreição e quem não é. Tá? Então, nesta mensagem aqui, nós vemos que um juízo já se encontra em andamento. E esse juízo chamamos de juízo pré-advento, e ele é bem retratado ali, especialmente em Daniel capítulo 7. Tá? Mas mais para frente vamos entrar em mais detalhes sobre isso. E como parte do preparo para este juízo, estão aqui as 3 mensagens angélicas. Uma delas é um convite para adorar a Deus, porque chegou a hora do juízo. Né? E aí você vai para Mateus 24:14 e você vê uma coisa interessante. Que a pregação do evangelho em todo o mundo, bem como, em resumo, o cumprimento de Apocalipse 14, 6-12, tá? Se constitui no último sinal a se cumprir para a volta de Jesus Cristo. Porque em Mateus 24:14, Cristo diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, ou seja, após o evangelho ser pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, né, então virá o fim. Então esse se constitui no último sinal da volta de Cristo. E a pregação do evangelho, queridos, se encontra, graças a Deus, em uma fase muito avançada. O cristianismo já se encontra presente em quase todos os países do mundo, se não em todos, mesmo com pequena representatividade. Para você ter uma ideia, só a Igreja Adventista, o Sétimo Dia, se encontra em mais de 200 países do mundo. Hoje em dia temos a internet, que facilita e muito a pregação do Evangelho. E devemos nos lembrarmos de uma coisa: onde o ser humano não chegar, o Espírito Santo chega, porque ele tem o seu ministério pessoal. Ok? Então, esta mensagem do juízo que antecede a volta de Cristo nos ensina uma coisa: que nós precisamos fazer escolhas, e essas escolhas vão determinar o nosso destino eterno. Tudo aquilo que nós fazemos nesta vida vai determinar o nosso destino. Então por isso que é importante termos a palavra de Deus como nosso guia, né, para tomarmos as melhores decisões. Consequentemente, após a pregação do evangelho, né, a Bíblia ensina que Jesus vai voltar. Tá? E aí você vê, por exemplo, Marcos 14:62. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então você percebe, o evangelho eterno é apresentado com 3 chacoalhões de Deus à humanidade, para avisar a humanidade de que um juízo já começou, e que após esse juízo ser concluído, e a pregação do evangelho ser concluída, né, Jesus vai voltar. Tá? E agora, Jesus não vai voltar como aquele bebê indefeso, né, que nasceu em uma manjedoura para poder morrer pelos nossos pecados. Agora ele volta de uma forma bem diferente. Olha o que diz Apocalipse 14:12. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Agora Cristo vem de forma gloriosa, visível. Agora ele vem como rei, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá? Isso está em Apocalipse
capítulo 19. Né? Aqui, no capítulo 19, nós lemos também sobre a volta de Cristo. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Aqui se refere a Jesus como agente ativo da criação. Aqui João está trazendo à nossa mente João 1:1-3, que apresenta o Cristo divino humano como agente ativo da criação. Verso 14: os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Cristo é apresentado aqui como um rei vitorioso montado num cavalo branco, e os exércitos dos céus, os anjos, são apresentados como vindo em cavalos brancos. Isso aqui é na visão. Tá? O que a visão quer ensinar é que Cristo vai vir em glória e majestade, com os seus anjos e de forma vitoriosa, assim como um comandante chega vitorioso com o seu exército. Então o exército de Cristo, o exército do bem, o exército do amor, vai vencer sim o exército das trevas, o exército de Satanás. E aí no verso 16 é dito que no manto de Cristo, está escrito sobre a sua coxa, no manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O próprio Cristo falou que ele viria desta forma, de maneira visível, gloriosa e acompanhado dos seus anjos. Tá? Há vários textos, mas eu vou ler aqui um para você, que se encontra em Mateus, capítulo 25, versos 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Veja, não tem como ser um evento secreto, tá? Não existe um arrebatamento da igreja antes da volta gloriosa, é um evento só. Tanto que diz que todas as nações serão reunidas em sua presença. Não tinha um porquê de reunir todos na presença de Cristo se o evento é secreto, E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então Jesus fala que ele vai vir na sua glória, na sua majestade, e todos os anjos virão com ele. Por isso que em Apocalipse há ali a menção de que numa das visões relacionadas, creio, vamos ver aqui se essa visão está relacionada aos selos do Apocalipse. Isto mesmo, aqui em Apocalipse 8, fala que haverá um momento, no versículo 1, que haverá silêncio no céu por cerca de meia hora. Tá? Isso aqui significa um período curto de tempo. E aqui se refere, obviamente, ao momento em que o céu, o paraíso de Deus, estará vazio, diríamos assim, porque todos os anjos virão com Cristo. Então este evento será um evento glorioso. E é por isso que você e eu precisamos atentar para aquela primeira mensagem, para as 3 mensagens angélicas, mas mais especificamente para aquele recado. Olha, tem um anjo que representa o povo de Deus anunciando esse evangelho eterno. Mas esse evangelho eterno é acompanhado do seguinte recado: tema a Deus e dê glória a Ele, porque é chegada a hora do juízo. E se você analisar esse texto em paralelo a Daniel 7, versos 9 a 14, você vê que é uma referência mesmo a um juízo que acontece antes da volta de Cristo, o pré-advento. E uma informação a mais, em Daniel 7, 13 e 14, Jesus aparece diante de Deus e ele é chamado de Filho de Homem. Essa expressão Filho do Homem, mencionada na Bíblia por diversas vezes e no Novo Testamento, remete ao ser divino que se aproxima do Pai lá em Daniel 7, destacando o quê? Que Cristo é tanto divino quanto juiz. Por isso que em João 5:22 é dito, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Consequentemente, na volta de Cristo, haverão 2 grupos de pessoas. Porque Apocalipse 14 ensina que haverá 2 colheitas.
Haverão duas colheitas. Vamos ver aqui, para que você veja a importância de nós tomarmos a decisão ao lado do exército certo. Tá? Eu li Apocalipse 14, né, que apresenta Jesus vindo, né, em uma nuvem, tá? Vai ser rodeado por uma nuvem de anjos, né? E aí o verso 15, aí o verso 14 do final fala que ele tinha uma foice na mão. Isso é um símbolo de que ele vem tanto para julgar quanto para o quê? Separar a planta boa da planta ruim. Você lembra da parábola do trigo e do joio? Cristo contou esta parábola em Mateus 13. O trigo representam os que aceitaram a Cristo como Salvador e são verdadeiramente convertidos. O joio representa aqueles que não foram verdadeiramente convertidos. E entre eles, obviamente, vão estar também os ímpios que não aceitaram a Cristo como Salvador. E aí no verso 15, depois de mencionar Cristo com uma foice afiada, simbolizando que ele é o grande juiz, o grande agricultor, diríamos assim, que vai separar a planta boa da ruim, o verso 15 diz assim, ó: outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Verso 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Verso 18: ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou em voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Nesta visão simbólica, aqueles que foram retratados como joio, como a planta ruim, são retratados aqui como uvas maduras. E que assim como a uva, para produzir suco, ela tem que ser pisada, né? Para ocorrer o juízo desses ímpios, eles terão que ser pisados. Em que sentido? Destruídos, castigados. Tá? Então, Cristo fará uma grande colheita. E vai caber a você e a mim decidirmos se vamos permitir que o Espírito Santo nos transforme em trigo, ou se o diabo, permitirmos que o diabo nos transforme em joio, e sejamos representados por essas uvas que serão pisadas, julgadas, destruídas por ocasião da volta de Cristo. Vai caber a cada um de nós tomar essa decisão. Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho, tá? E quando o texto diz, não é, que os campos da terra já amadureceram para a colheita, quer dizer assim que as oportunidades que Deus deu chegaram ao fim. É porque o pecado, a maldade já atingiu os seus limites. Deus terá feito tudo o que podia ter sido feito para salvar todas as pessoas. Mas chegará um momento, né, em que a graça de Deus não estará mais disponível, porque o juízo terá terminado. Jesus vem para dar a cada um segundo as suas obras, e aí o destino de todos está selado. Tanto que Apocalipse 22:11 diz, não é, que nesse momento em que o juízo pré-advento se concluir e Jesus voltar, a graça não estará mais disponível. E aí o texto diz, não é, que vai chegar o momento da história, que será este momento. Verso 11 do Apocalipse 22, ó: continue injusto a fazer injustiça, e continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, todos os casos terão sido decididos. Não é? E para finalizar, vamos ver agora a recompensa do vencedor. Nós vimos até agora que Apocalipse 14 anuncia a existência de um juízo, e que, portanto, precisamos aceitar o Evangelho eterno
e que os 3 recados, as 3 mensagens angélicas, ou 3 recados finais, são chacoalhões de Deus para nos levarmos a acertarmos essa mensagem de salvação. Vimos que após esse juízo Jesus volta. Nós precisamos fazer escolhas se vamos pertencer ao grupo de plantas boas, representada, né, o grupo representado pelo trigo, ou se pertenceremos ao joio, planta ruim, e que é representado também como uvas que serão pisadas, destruídas. E depois vimos, né, obviamente, que existirão 2 grupos de pessoas na volta de Cristo. Os que estarão preparados para este evento e os que estarão despreparados. Agora, vamos ver a recompensa do vencedor. E aí finalizamos a nossa lição. Aqui, em Apocalipse, continuando em Apocalipse 14, né? Aqui é dito, né, no versículo 14, que Jesus usava uma coroa de ouro, né, quando ele usará uma coroa de ouro, né, quando ele voltar. Esta palavra coroa aqui tem 2 palavras gregas para coroa, né? Tem a palavra que se refere, a palavra grega que é diadema, que se refere a uma coroa real, né? E tem a palavra Stéphanos, que é uma coroa de vitória, que os atletas olímpicos nos dias de Roma recebiam. Esta coroa de vitória, né? O Stéphanos, né? Pelo seu desempenho, obviamente, nas Olimpíadas, nos esportes, né? Neste contexto, Jesus sempre aparece com uma coroa de diadema, tá? Porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Só que nesse contexto ele aparece com a coroa de Stéphanos, ou seja, a coroa do vencedor, justamente para mostrar que essa é a mesma coroa que ele quer dar para os seus filhos vencedores. Nós não receberemos uma coroa de diadema no sentido de sermos reis, como Deus, mas receberemos uma coroa de vencedor, tá? E aqui, esta coroa de vitória, de recompensa, ela é prometida, né, em alguns textos bíblicos. E eu vou ler aqui para você um desses textos, tá, que se encontra em Apocalipse. Vamos ver se é o capítulo 3. Primeiro, vamos ler o capítulo 3 antes de eu mencionar a coroa de vitória, né, que Cristo vai compartilhar conosco. Esse texto é muito bonito. Ó. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Cristo, queridos, ele faz questão de compartilhar o seu governo, o seu domínio com os seus filhos. Não seremos, obviamente, reis no sentido de sermos divinos. Mas tem aquela frase, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então você será visto no universo como um vencedor e digno de fazer parte do reino de amor de Jesus Cristo. Essa é a promessa dele. E aí eu vou ler um outro texto para você, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, né? Versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, Deus promete nos dar a vitória se nós aceitarmos a Jesus como Salvador pessoal e aceitarmos a Cristo como Senhor. Em resumo, é isso que Apocalipse 14, 6 a 12 ensina. Aceite a Cristo como seu Salvador pessoal, mas também como seu Senhor, atendendo aos seus 3 chacoalhões para que você se conscientize de que não pode decidir-se ao lado do poder político e religioso representado por uma das bestas ali de Apocalipse capítulo 13. Tá bom? Então, em essência, seria isso. Na nossa próxima lição, nós vamos analisar um pouco mais o significado desta expressão Evangelho Eterno, tá? E vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do livro, ou melhor, de Apocalipse, né? Capítulo 14, 6 a 12. Antes, obviamente, eu vou aqui no canal deixar mais alguns vídeos de conteúdo para você. Eu peço que você se inscreva no canal,
né? Porque senão você não será notificado daquilo que eu tenho produzido. Eu já tenho aqui mais de 3.000 vídeos, né, de estudo da Bíblia, de resposta a dúvidas bíblicas. Então, seria importante que você se inscrevesse, ativasse o sininho das notificações, porque ainda nessa semana, né, eu vou postar, por exemplo, um vídeo em que eu vou demonstrar que um irmão, obviamente com todo respeito, um irmão católico, quando ele defendeu, né, a veneração a Maria, ele usou textos que não estão no seu contexto. Tá? Esse é um dos vídeos que eu vou disponibilizar. Outro vídeo, talvez eu disponibilize até antes deste, eu vou demonstrar para você que o Papa Francisco, ao assumir uma postura, diríamos assim, mais favorável ao socialismo, né? Só vou me deter nisso, o mais que ele falou não é o contexto, nem é o meu propósito, o meu trabalho, mas eu vou lhe mostrar que essa postura do Papa Francisco não está de acordo com aquilo, tá, que a grande maioria dos teólogos católicos pensa a respeito. Eu vou lhe mostrar o que o catecismo da Igreja Católica diz, para você ver que o Papa Francisco, não vou aqui julgar as intenções dele, né? Ele não está bem de acordo com aquilo que o próprio catolicismo ensina, tá ok? Então que Deus te abençoe, tá? Que você tenha um excelente estudo da lição desta semana e que na próxima vez que você se reunir com a sua igreja, né, você aprofunde-se, né, ainda mais nesses conhecimentos e que esse conhecimento da palavra de Deus impacte a sua vida em todos os aspectos. Que este conhecimento de Apocalipse 14 dite, né, as suas decisões a partir de então. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.